Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leonardo Bonfim, professor de Física. Vamos para a nossa unidade 6, Circuito Simples. Hoje vamos entrar com alguns cálculos, mas são cálculos bem tranquilos, beleza, galera? Vamos lá. Então, lá, um circuito simples, ele tem que ter três componentes. Primeiro, ele tem que ter um operador elétrico, ele tem que ter o circuito e tem que ter a carga, tá? Ou seja, tem que ter é, todos esses três estruturas aqui, tá? Quando você abre um circuito, ele abre a corrente e logo ele para de passar a tensão, né? Então ele passa de passar a amperagem lá e aí ele para de funcionar, tá? Então quando você desliga a tomada, por exemplo, você está abrindo o circuito. Quando você liga a tomada, você está fechando o circuito, beleza? Então a gente tem aqui, ó, o circuito elétrico tem que ter um interruptor que abre e fecha esse circuito, né? Temos que ter a fonte de energia, que ela sempre sai do positivo para o negativo. E temos o eletrônico que a gente vai acender. Pode ser uma lâmpada, pode ser um aplicador de som, pode ser um monitor, pode ser qualquer coisa, tá? E o que o interruptor faz? Ele abre e fecha o circuito. Quando ele abre o circuito, esse fio solta. Ele abre o circuito, esse fio não vai estar mais em contato. Essa lâmpada desliga, que parou de estar em contato esse com esse. Quando eu fecho o circuito, ele começa a passar energia e logo acende a luz, beleza? Então, para calcular isso, a gente usa a seguinte fórmula. A intensidade da corrente elétrica é igual a voltagem dividido pela resistência. Esse Vzinho aqui também a gente pode ver como U, tá? V ou U, qualquer um dos dois aqui funcionam, tá? I é a intensidade, R é a resistência e o V ou U é a voltagem, tá? A tensão, o DDP. Beleza? Então aqui, ó, a gente pode ter três nomes. A gente tem a voltagem, a gente pode ver também ele como DDP e tensão, beleza? Qualquer uma dessas três palavrinhas aqui significa esse U ou V. Vamos lá, no circuito elétrico a gente tem de dois tipos. A gente tem em série e temos em paralelo. Quando a gente tem em série, aqui é um exemplo do circuito aberto e circuito fechado. Então esse CH é a chave, então ele sempre vai do positivo para o negativo, tá? Então aqui é a voltagem, é a nossa bateria, e aqui é a resistência, tá? Então quando tiver aqui, a lâmpada não acende, porque o circuito está aberto. Quando eu fecho, vai ter corrente. E que corrente vai ser? Vai ser I igual a voltagem dividido por R. Então vai ser a voltagem dividido pela resistência. Então a gente tem uma intensidade de 0,12 amperes. E para eu calcular qual é a potência, que é aquele em watts que a gente viu anteriormente, a gente vai pegar a potência igual a voltagem vezes a amperagem. Então vai ser 12, perdão, gente, vezes 0,12, que dá 1,44 watts, tá? Quando a gente tem mais de um resistor, a gente soma, tá? A resistência. Então tem a resistência 1, a resistência 2, a resistência 3, vou somar 10 mais 15, 25, mais 25, 50. Então eu vou ter aqui 50 de resistência e eu calculo normalmente, tá? Então lembrando, sempre quando você tiver em série, você tem que somar todas as resistências. Quando eu tiver em paralelo, esse aqui, ó, quando ele passa aqui, ele não fecha, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tiver três lâmpadas aqui, se eu fechar aqui, as outras três apagam. Essas outras duas apagam. Se eu tiver aqui, se eu desligar essa aqui apaga. Quando eu estou em paralelo, se eu desligar essa, as duas continuam acesas. Se eu desligar essa, as duas continuam acesas, porque elas estão independentes, tá, gente? Porque esse ponto aqui ele vai se dividir. Então eu vou ter que sempre dividir, ó, por 2 terços e 1 terço, tá?
Aí eu faço a divisão toda aqui, tiro o MMC e faço o cálculo. Então tem todo um cálculo diferente para calcular em paralelo. Professor, mas eu não lembro de MMC. Qual que vai cair? O em série, beleza? Na nossa prova a gente vai ver em série. Tensão elétrica. Então, tensão elétrica, para a gente. Lembra que nas primeiras aulas eu falei que para haver corrente elétrica, né? Para haver o polo positivo e o negativo, a gente tem que ter uma diferença de energia, que é o famoso DDP, tá? Quando eles entram em equilíbrio, ele para de transmitir essa energia. Então, a tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico. Então, a gente chama de DDP. Então, tensão elétrica e DDP são a mesma coisa, entre dois pontos. Então, eu vou ter que ter um ponto positivo e um negativo, que aí um passa para o outro. Beleza? Lembrando que aqui é a corrente sentido real, tá? Não é o outro sentido, não, porque o sentido é sempre do positivo para o negativo. Então, a tensão elétrica ela é medida em volts, que ela significa força, tá? É a força que consegue movimentar os elétrons. Então, quanto maior minha tensão, ou seja, minha voltagem, mais eu tenho a movimentação de elétrons. Então, é mais potência, tá? E aí, para a gente calcular isso, a gente tem aqui a integral. Isso aqui, gente, é cálculo matemático avançado. Você só vê isso em ensino superior. Então, a tensão elétrica, ela é a diferença, né, entre os dois pontos. E a tensão significa força. Quanto maior minha tensão elétrica, mais forte ele fica, mais ele consegue movimentar esses elétrons, né? Então a gente tem aqui, ó, o U ele pode ser o V também, tá? Que é V igual a R vezes I. Você pode usar quanto a letra V quanto a letra U, tá, gente? Então lá, R é a resistência em ohms, I é a intensidade da corrente elétrica em amperes, e U a diferença de potencial ou tensão em volts, que é o DDP aqui, ou tensão, né? Lembrando aqui de novo. Opa! Quando a gente tem corrente alternada, a gente muda a resistência pelo Z, tá? Que o Rzinho a gente bota a letra Z, mas é a mesma coisa, que a gente chama de impedância, tá, gente? Então, a tensão é a força que faz movimentar os elétrons, tá? E aí ele é a multiplicação da resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Ou impedância se for em corrente alternada, tá? Então, se for corrente contínua, a gente usa R de resistência. Se for corrente alternada, a gente usa o Z. Então, voltagem. Quando a gente fala voltagem, a gente está falando de forma errada, tá? Porque a unidade é em volts. Aí logo a gente fala voltagem. É tensão, tá? Então, a palavra correta é tensão. Não se esqueçam disso. Fusíveis. Então, ó, geralmente a gente tem aparelhos que usam fusíveis. A régua, né? Que é o filtro de linha, ele tem um fusível. Como que tem um fusível? O fusível tem aqui uma parte positiva e uma negativa. E ele vai ter um feixe no meio aqui, ó. E aí, geralmente, ele tem uma amperagem. Vamos supor que é de 5 amperes. Então, o que acontece? Quando eu quebro essa linha, ele não passa energia, correto? Mas, quando eu abro ele de volta, ele passa corrente. Então, para que serve o fusível? O fusível, gente, ele é bem simples de entender. Ele tem um feixe, esse exemplo aqui ele é de 5 amperes. Se eu jogar uma tensão aqui de 7 amperes, o que vai acontecer? Ele vai aquecer e estoura. E aí ele não vai deixar essa tensão alta, essa intensidade de corrente alta, e aí não queima o nosso aparelho. Então vocês que têm TV de LCD, de plasma, essas TV modernas aí, sempre usem régua, filtro de linha, por favor, tá, gente? Porque quando queima, só outra, é muito caro. Por que, professor? Por que a gente não pode deixar direto na tomada? Essas televisões, por ser finas demais, ela não tem fusível. E o que tem dela é fraco, tá, galera? Então, usem sempre em régua, o filtro de linha.
Porque se queimar, der um corte de energia, vai queimar só um fusível. Gente, um fusível desse, sabe qual é o preço desse negócio aqui, ó? 50 centavos, tá? 50 centavinhos aí você compra um desse. 50. Estourando R$ 1, gente. Estourando R$ 1 aí. Ele é bem baratinho, tá? Então o fusível ele serve para isso, beleza? Então ele tem uma corrente, né, nominal, a gente tem a amperagem. Então esse aqui é o símbolo que eu usei lá naquela hora. Quando a gente... Alguns aparelhos têm de 1 a 4 fusíveis, né? Que são os fusíveis reserva. Caso a intensidade seja tão grande, ele queima vários, tá? Ou até mesmo, ó, o estabilizador geralmente tem 4, esses de computador. E aí ele só funciona 2. Os outros 2 você abre e troca, tá, galera? É só para reposição mesmo. Então ele já vem com extra. Então, outra coisa que a gente tem de fusível, a gente tem vários tipos, tá? Eles são a principal função do fusível, né? Proteção contra o circuito elétrico, curtos elétricos. Então, quando ele está sobrecarregado, em vez de estourar o aparelho, ele vai estourar só o fusível. Outra coisa é o disjuntor, tá, gente? O que acontece? Quando a gente tem uma instalação elétrica fraca, e aí você liga 2 chuveiros, por exemplo, aí a chave cai, né? Para que é isso? Hein? Ele fecha o circuito, ele abre o circuito, para falar a verdade, para evitar curto-circuito e pegar fogo. E o que umas galerinhas fazem? Bate um prego na parede e bota um arame para o disjuntor não cair, né? Você fazendo isso, você está tirando a proteção. E aí, se tiver um curto-circuito e pegar fogo, já era, galera. Então, nunca façam isso. Se você está ligando aparelhos e a energia está caindo, você vai ter que chamar um eletricista e mexer na sua rede elétrica, porque ela está com algum problema na rede elétrica, tá? Então a gente tem que usar aí casas com 2 fases no mínimo. Trifásico é o ideal, tá, galera? Para a gente conseguir ter uma rede elétrica confiável e mais econômica, tá? Para a gente não ter riscos de problemas elétricos futuramente. Então a gente tem alguns fusíveis aí, né? A gente tem um fusível de NH, de NeoZ, de Citor. Então cada um deles tem uma função diferente, uma aparelhagem diferente, mas o mais comum é aquele pequenininho lá que eu mostrei para vocês. Todos têm a mesma função. Queimar, o propósito dele é queimar para evitar que a corrente elétrica passe e queime o seu aparelho. Vamos aos exercícios. Então vamos lá, exercícios. Exercício da nossa prova é mais praticamente isso aqui, ó. Então, esse símbolozinho aqui, ó, significa resistência, tá? Então, a gente tem uma resistência aqui e uma resistência aqui, ó. Vamos lá. A figura abaixo mostra 2 resistores em um trecho de um circuito. Esse aqui tem 10 e esse aqui eu não sei quanto que tem. Sabendo que I tem 2 amperes, a voltagem vale 100. Qual o valor desse R aqui? A gente joga na fórmula, tá, galera? Que é U igual a R vezes I. E aí a gente pode passar esse I dividindo. Então, R vai ficar igual a U dividido por I. Beleza, galera? Então, aí vai ficar R é igual, que é a resistência, né? Quanto que é a nossa voltagem? 100 dividido por 2. Quanto que é 100 dividido por 2? 50. 50 o quê? Ohms. Beleza, galerinha? Tranquilo, bem fácil, sem problemas. É bem light mesmo, beleza? Próximo. Um circuito elétrico composto de 4 lâmpadas. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. As lâmpadas encontram-se ligadas de tal forma que uma delas, se queimar, a outra também se apaga e 2 restantes permanecem acesas. Beleza? Então, ó, tem que queimar uma, a outra apagar e continuar 2 acesas. Vamos começar por essa. Quando eu tenho essa aqui, ó, se essa aqui queimar, eu apago essas duas e uma fica acesa. Ele não quer isso.
que ele quer? Ele quer que queime uma, apague a outra e duas acesa. Nesse caso aqui está apagando três e deixando uma acesa. Nesse caso aqui, como está todas alternadas, se queimar essas três estão independentes. Então as três continuam acesas. Nesse caso aqui, ó, tem dois alternados aqui. Ó. Eu tenho essa aqui alternada com essa e essas duas em série. Então quando eu passo por aqui e essa queimar, essa apaga. Mas essa aqui continua acesa. Então a letra correta é a letra C. Próximo, assinale. Dentro das opções abaixo, aquela que maior representa a forma de ligar uma bateria ideal a três resistores idênticos para que disponha o máximo possível de potência. Outra coisa que eu não falei para vocês, que quando a gente divide, que nem aqui, ó, a gente tem um aqui, outro aqui, ó. Quando eu ligo três lâmpadas aqui, elas vão dividir a corrente que está passando. E aí, em vez de ela ligar muito as 6, ela vai ligar menos com a mesma intensidade as 3, mais fraca. Nesse caso aqui, ó, a letra B é a mais correta, porque eu vou ter correntes alternadas para cada uma. Tem a letra B aqui, tá, galerinha? Essa foi a nossa aula. Até a próxima. Fiquem com Deus e bons estudos.